Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Bem, estamos aqui para mais uma aula, né? Essa semana a gente vai trabalhar com o assunto imperativo. Imperativo é um assunto que não está no edital da ESA, apenas no edital da EAR, mas é algo que é pertinente para ambos os concursos, uma vez que você tem uma visão da língua, né? Mas não cai na ESA, tá? Não esqueçam disso, não faz parte do edital da ESA. E só para já falar para vocês a respeito do imperativo, o imperativo no inglês ele tem uma grande semelhança com o imperativo na língua portuguesa e ele, eu diria que é um assunto bem tranquilo, né, de se trabalhar. Bem, como que esse imperativo ele costuma cair nas provas da EAR? Pelo menos, né? Por exemplo, especificamente falando da EAR. Bem, de duas formas. Ou você vai ter um verbo sublinhado e vão perguntar em que tempo esse verbo está, né? Ou você poderá também ter que colocar dentro da lacuna o verbo no tempo imperativo. Então, aí você vai observar de acordo com o texto, de acordo com o gênero textual que está sendo tratado na prova, dentro do texto, você vai observar que ali cabe o imperativo, tá? Então, a gente vai ver caso a caso, vai ver aí como que esse imperativo ele aparece, quais são seus usos, para aí sim a gente entender como isso ocorre dentro da prova de vocês. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Bem, como eu disse, eu tenho alguns usos para o imperativo, tá? Quais usos eu vou trazer aqui para vocês? Vou dar 6 possibilidades de uso para o imperativo. Primeiro deles, que aparece aqui para a gente no 1, é give directions and instructions. Por que eu deixei esse material, essa primeira parte em inglês? Para que vocês já se familiarizem com o vocabulário, né? E, possivelmente, se isso aparecer de alguma forma na prova, vocês já terem uma ideia de como isso aparece, tá? Então, give directions and instructions, eu tenho directions quando eu dou aí aquelas informações a respeito de direção, mapa, a gente pensa logo em Google Maps, GPS, que trabalha com esses exemplos mais de direção mesmo, direção geográfica. Então, primeiro exemplo que eu tenho, go straight on Main Street. Então, você vai observar que o verbo aqui, o verbo go, ele está sendo usado no imperativo, tá? A gente veio aí de aulas anteriores falando sobre simple present, present continuous, em que o verbo ele tinha que ser usado, né, dentro de uma conjugação verbal, né? No caso aí do presente simples, a gente conjuga para a terceira pessoa do singular em frases afirmativas. No presente contínuo, a gente tem sujeito, verbo to be, verbo principal com ing e mais o complemento da oração. E neste caso aqui do imperativo, é tão simples que parece que a gente não está fazendo corretamente. Então, o que a gente tem aqui com esse go, primeiramente? Esse go nada mais é do que o nosso verbo não conjugado. Ele está na sua forma infinitiva. Na sua forma infinitiva, sem o to, né? Então, a gente tem ali, por exemplo, o verbo to go, que é o verbo ir. Aqui eu uso apenas o go straight. Que direção é essa? Vá em frente, né? Vá em frente onde? Na rua principal. Rua aí que, no caso, está sendo chamada de Main Street. Main principal, street, rua. Give directions. E também para dar instruções. Quais instruções? O que a gente pode imaginar por instruções aqui, né? Bem, essas instruções aqui eu posso dar como exemplo uma receita culinária, por exemplo. Quando a gente trabalha com receitas, né? A gente tem instruções o tempo inteiro, né? Quando você fala, assim, por exemplo, coloque 3 ovos,
adicione a farinha de trigo, bata a massa até ficar fofa. Tudo isso são instruções, né? Então, um dos gêneros textuais que usa instruções e que usa o imperativo é uma instrução culinária, uma receita. A segunda que nós temos aqui é give orders or commands, dar ordens, tá? Ou comandos. Para ordem, eu dei o exemplo aqui de shut up. Shut up é simplesmente cala a boca mesmo, né? Não tô mais querendo que alguém fique falando alguma coisa e eu digo o quê? Shut up. Então, para ordem aqui, o meu exemplo foi shut up. Agora, para comandos, eu lembrei muito da questão militar, né? Porque o militarismo ele tem muitos comandos. Quando a gente está ali na Ordem Unida, a gente trabalha com comandos o tempo inteiro, o pelotão, né? Então, aí eu coloquei no comando o exemplo de parade rest, né? Pelotão, descansar, tá? Então, aqui eu tenho um comando militar. Seguindo, make requests. O que seria make requests? Request seria um pedido, né? E eu posso, neste caso, utilizar o please, que está aqui, ou não. Se eu utilizar o please, é uma forma da minha frase, ainda que esteja no imperativo, essa frase vai ficar mais educada, né? Mais suave. E aí, o meu exemplo é, please bring me a soda from the supermarket. Por favor, traga para mim um refrigerante. De onde? Qual origem? Do supermercado. Então, o meu verbo aqui é o bring, o verbo trazer. Bem, quarto exemplo, give advice or make suggestions. Bem, o 4, ele trabalha com advice, né, que significa conselho, dar conselho ou fazer sugestões. E aí, eu dei 2 exemplos. O primeiro deles, don't get in trouble, não se meta em confusão, em encrencas, que seria um conselho. E a sugestão, be cautious, né, seja precavido. No 5 eu tenho go, perdão, o segundo não tem nada a ver aqui não, perdão. Então, aqui eu teria give warnings, tá? Para o 5. Give warnings. Dar o quê? Avisos. Be careful, the oven is hot. Tome cuidado, o forno está quente. Então, aqui eu estou dando um aviso, tá? No 6, eu tenho invite someone. Seria para uma invitation, né? Um convite. Come to my birthday on Saturday. Venha ao meu aniversário, né? No domingo, né? Então, aqui eu tenho o uso do verbo come, que está sendo usado no imperativo. Come to my birthday on Saturday. No 5, que eu tenho be careful, eu vou usar o verbo to be, seja cuidadoso. Don't get in trouble, não se meta em encrencas, né? Aí você vai observar o seguinte, pessoal, eu tenho get, né, que é o verbo no imperativo, mas eu também tenho don't, que vai indicar não, é a negação. Aqui eu tenho o imperativo negativo. Para o imperativo negativo, eu uso o do not, tá? Posso usar o do not mais verbo ou simplesmente utilizar o don't, que já tá aí, né, no exemplo. Nossa, essa letra ficou horrorosa, gente. Sorry. Mas a gente vai ver isso direitinho quando eu for explicar o formato, a formação aí do imperativo, tá? Bem, a próxima parte que a gente vai ver aí é em relação a mais informações acerca do imperativo, né? Então, a gente viu anteriormente que eu tenho várias possibilidades de uso para o imperativo. Quais, por exemplo? A mais
clássica delas é dar uma ordem. Isso aí a gente já sabe muito bem por conta do português. Dar ordem, dar conselho, dar sugestão, né? Fazer um convite, fazer um pedido, dar... no caso, você quando quer avisar acerca de alguma coisa, né? Deixar a pessoa alerta acerca de alguma coisa, né? E aí são comandos, instruções, direções, tudo isso está dentro do imperativo. Bem, eu não informo no imperativo quem é o meu sujeito. A gente veio aí de tempos verbais que eu tinha ali sujeito, verbo e complemento, né? Mas neste tempo verbal em específico, o sujeito é a pessoa com quem nós estamos passando essa mensagem, né? Se eu falo shut up, eu estou falando para alguém se calar. Quem? A pessoa com quem eu estou me referindo, né? Se eu digo desligue as luzes, turn off the lights, eu estou me referindo a uma pessoa. Esta pessoa com a qual eu estou falando, esta ordem é para ela, este pedido é para ela. Então, ela é o meu sujeito. Então, o sujeito dessa oração, na verdade, é você ou vocês. Só que isso aí pra gente é indiferente. Na prova, eles não, até o momento, nunca cobraram nada disso, tá? Bem, a formação do imperativo, ele vai ser através do verbo no infinitivo sem a partícula to. Então, eu tenho o verbo aí no infinitivo sem a partícula to, para montar uma sentença no imperativo. Aí eu coloquei para vocês, wash your hands carefully. Então, tudo que está em destaque amarelo é o que está sendo usado no infinitivo sem o to, portanto, no imperativo. Wash, lave. Lave suas mãos cuidadosamente. Stay calm, permaneça calmo, fique calmo. O outro verbo. Depois, turn off the lights. Esse turn off indica desligar, desligue as luzes. Do clean your room right now. Esse aqui a gente tem uma pequena diferença dos demais, que aparece um do aqui, né? Esse do utilizado junto do imperativo, tá? Se eu tiro o do, eu fico com o quê? Clean your room. Limpe seu quarto imediatamente ou agora. E quando eu acrescento esse do, é para enfatizar o que está sendo pedido, tá? Então, além de ser imperativo, além de, no caso aqui, ser um pedido ou uma ordem, né? Uma ordem, vamos dizer assim, eu uso o do para ainda dar mais força, mais ênfase ao que eu estou pedindo. Então, esse do, ele não vai ter nenhum sentido, nenhuma tradução, ele está aqui com sentido enfático, tá? Sentido enfático. Do clean your room right now. Beleza? Próximo aí, galera. O próximo que nós temos, deixa eu apagar aqui e passar para o próximo. Bem, pessoal, o próximo slide diz, se for necessário formar imperativo na negação, basta acrescentar o auxiliar do mais o not, na forma contraída seria o don't, no começo da frase. Então, até então, a gente tinha Então, pessoal, se eu for fazer o uso do imperativo negativo, eu tenho duas possibilidades, né? Que são colocar o do not antes do verbo no imperativo ou o don't. Do not eat this cake. Não coma este bolo. Don't eat this cake. Mesma coisa. Do not forget to close the window. Não esqueça de fechar a janela. Do not run here. Não corra aqui. Então, o verbo está aqui, ó. Comer, esquecer, correr. E antes dele, eu uso a negação. Como? Do not ou don't, tá? Então, aí são as possibilidades. E a gente vai observar que o imperativo, ele é utilizado
em várias situações do nosso dia a dia que a gente às vezes não percebe, né? Então, campanhas publicitárias utilizam-se do imperativo, receitas, né, também fazem uso do imperativo. Quando eu tenho aí nessa levada aí do coronavírus, muitas mensagens com o imperativo. Quando eu tenho stay home e take care, eu estou usando o imperativo, né? Então aqui, por exemplo, no meu primeiro verbo eu tenho stay, permaneça. Permaneça onde? Em casa. Take care, cuide-se. Depois eu tenho let's stay home. Eu tenho uma outra possibilidade de imperativo com o let's, né? Vamos ficar em casa. Depois eu tenho keep calm and stay home. Esse keep calm foi muito utilizado em camisas, em artigos de papelaria, né? Keep calm e alguma coisa. Então aqui, keep calm, fique calmo, permaneça calmo. Esse keep aqui está sendo usado meio que como sinônimo para stay, né? Fique calmo e permaneça em casa. Então, os verbos estão aqui. Keep, primeiramente, em keep e depois stay, tá? Próxima imagem que nós temos é hashtag stay home. E aí, uma pessoa fazendo várias atividades dentro desse contexto, né? Read a good book. O verbo aqui, read, leia, está sendo usado no imperativo, leia, porque está sendo dada uma sugestão aqui do que fazer, né, gente, durante a quarentena. Então, o imperativo aqui está sendo usado com essa finalidade, de dar uma sugestão. Leia um bom livro, meditate ou medite, exercise, exercite-se, watch TV, assista televisão. E o outro, declutter your closet. Se declutter, que é uma palavra um pouco diferente do que a gente está acostumado, seria você abrir mão de tudo aquilo que você não precisa. Então, esvaziar, limpar, dar destino para aquilo que não é utilizado, tá? O último dos nossos exemplos aí, referindo-me ao coronavírus, mais uma campanha que é hashtag Stop COVID-19 ou hashtag Stay Home. Então, aqui o imperativo ele foi usado duas vezes, primeiramente com o verbo stop, né? A princípio aqui, stop, e depois com o verbo stay, tá? Pare o COVID, permaneça em casa. Então, pessoal, é uma matéria bem simples, tá? Não tem muito o que falar sobre a teoria, além do que já foi dito. A forma afirmativa é verbo no infinitivo sem o to. E a forma negativa, você vai usar o do not mais o verbo sem infinitivo. Perdão, no infinitivo sem o to, ou o don't. Do not ou don't para fazer a forma negativa. O que tem de mais detalhe aí? Se eu quiser fazer uma frase no imperativo mais educada, eu vou usar o please no início ou no final da frase. E eu posso usar o do mais o imperativo afirmativo para dar ênfase ao que eu estou pedindo. Mas, particularmente, para o que é cobrado na prova, a princípio, o que mais se tem é o básico do imperativo. Forma afirmativa, forma negativa e por que qual classificação, qual foi o uso do imperativo que foi usado naquela frase. Se é para dar conselho, se é para dar sugestão, para quê? Por que está sendo usado aquele imperativo? Qual dos usos é o mais adequado para o que está sendo abordado dentro do texto, dentro da frase? Tá bom, galera? Então, assistam aí esse material e façam um exercício para que a gente possa, na nossa live, corrigir todos os exercícios, tá bom? Grande beijo para vocês!